Oi, o Ciência Saúde está começando agora. O que é riqueza para você? Dinheiro sobrando, carro do ano, roupa da moda, viagens longas pelo mundo, tudo isso tem a ver com dinheiro. Mas com riqueza, não sei, riqueza mesmo é ter saúde, né? Sem ela não adianta esse luxo todo. É sobre a saúde, o nosso bem maior, que nós vamos conversar com o otorrino Marcos Sarvá. Vamos saber também como a burocracia e as complicações causadas pelos planos de saúde podem afetar a nossa saúde. 30 minutos, 5 vezes por semana no mínimo. Essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde para a prática de exercícios físicos. Mas quais são as atividades ideais para cada idade? Será que todos podem fazer qualquer exercício? Vamos conhecer as indicações e as restrições, conversando com o professor de Educação Física, Flávio Palermo. Controle da ansiedade, diminuição da pressão arterial, coadjuvantes para suportar dores crônicas, melhoria do sono, são alguns dos benefícios produzidos pela prática da meditação. A professora de meditação, a médica Lúcia Ramos, vai dar dicas que podem ser usadas em qualquer lugar para se alcançar o relaxamento profundo. A música de hoje é um luxo só e une a obra de dois gaúchos, da querida Adriana Calcanhoto e do inesquecível compositor Lupicínio Rodrigues. A Adriana está aqui para contar como foi a ideia e a gravação de um único show que resultou no CD e DVD Loucura. No repertório, clássicos de cortar os pulsos, né? Como Nunca, Vingança, Volta, Nervos de Aço. Vai por aí. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. Vamos começar falando dos planos de saúde para a gente meditar depois, que a gente fica bem estressado falando dele. Porque a gente ouve muita coisa, né? A gente vê na televisão muita gente também sofrendo, né? Para usar o seu plano, né? Mesmo pagando o plano. E mil detalhezinhos. Por que é tão complicado? Você tem alguma noção? Porque assim, a pessoa faz uma cirurgia... O último caso que eu vi, a moça fez a cirurgia bariátrica. Aí perdeu, sei lá, 68 quilos. É claro que sobrou pele pra caramba. Aí, claro que ela deveria fazer uma cirurgia para, né, recuperar a autoestima, porque também senão nem adianta, né? Ela vai ficar tristonha pele do mesmo sobrando, jeito, exatamente. E aí o plano não autorizava. Aí entra na justiça, e advogado, e juiz, e não sei o quê. Tem que ser assim mesmo? Existem duas formas de ver isso, né? Uma forma assim mais otimista, que é dizer que não, são questões financeiras, né? Que o plano, a conta tem que fechar, né? E que talvez o plano real tivesse que ser muito mais caro. Esse plano que as pessoas queriam, que cobre tudo com facilidade, com acolhimento, que é coisa que as pessoas talvez menos sintam, né? Eu estou doente, estou frágil e não sou acolhido. Eu sou pelo contrário, nesse momento, eu sou bem acolhido na hora de pagar, na hora de receber, as pessoas talvez não se sintam, né? Não se sentem, com certeza. Não se sentem, com certeza, né? Embora a pesquisa levantada aí pela ANS fale em 75% de satisfação com o plano. Mas que seja, né? E talvez 75% que usem menos, mas talvez os que usem mais, que estejam em situação mais frágil, ou em determinado tipo de procedimento se sintam mais sofridos, né? É outra questão que realmente dá uma certa amargura de ver um sistema que poderia ser bom, né? Um sistema bem organizado, ele pode ser acolhedor, né? Mas o que existe, a gente sabe de médicos que trabalham dentro dos planos, a gente sabe das histórias, né, de anos, décadas que eu penso nesse assunto, né, tanto no SUS de um lado, quanto o plano de saúde de outro, que deveriam ser coadjuvantes da mesma saúde, é a questão da torneira, essa técnica da torneira. As torneiras não podem ficar abertas, ou seja, nós temos que ter fila na torneira. A água existe na caixa d'água, ou seja, o plano de saúde tem, ele recebe, mas na hora de dar, ele tem que criar dificuldade. É uma técnica assim que chega a me dar arrepio se isso acontece de fato, e me parece que aconteça. 100 pedidos, nega. Dos 100, nem todos voltam. Alguns, será que é tão necessário o pedido do exame? Será que esse exame realmente é necessário? Será que o paciente tem uma alternativa? Né? É complicada essa jogada. O fato é que muitos pacientes não voltam, né? Eles não insistem, nem todos vão para a área judicial. O que fazem os que não vão para o judiciário? Eles aceitam. E, de certa forma, fica um sistema um pouco injusto, né, para as pessoas que sabem reivindicar mais. A gente sabe disso, eles conseguem as coisas, e os que não conseguem reivindicar, não conseguem, né? E nisso tudo está no meio o médico, que é um problema sério que o médico passa nisso, porque o médico é credenciado. O que significa ser credenciado num sistema desse? Doutor, não gostei do que o senhor fez, eu posso lhe descredenciar. O médico sabe disso desde que entra para o sistema. Então, é um sistema que é montado em cima
de uma pessoa que é digamos, o intermediário, né? Eu sou credenciado e o paciente vem a mim por aquele plano. Nós temos uma pessoa jurídica no meio, que é o plano, que diz sim ou não, e o paciente às vezes tem a impressão de que eu tenho autonomia, que eu vou realmente poder brigar por tudo que ele quer. Né? Ou seja, eu vou atrás, mas se eu for muito atrás, pode ser que eu não volte. Ou seja, isso já aconteceu comigo. Isso foi um dos motivos para eu sair dos planos, de todos os planos praticamente que eu pude sair, eu saí, que eu realmente fui chamado uma vez no plano para dizer, olha, nós queremos mudar o sistema de plano, vamos para o plano especial, agora vamos para esse plano daqui. Você pode escolher. Eu disse, não, eu prefiro ficar do jeito que eu estou, aqui o sistema de pagamento, etc. Eu cheguei no consultório e tinha uma carta me descredenciando. Ou seja, na verdade, não existe uma relação muito boa, e o paciente às vezes tem a impressão, né, isso é uma coisa que talvez as pessoas não vejam, de que o médico é o médico mesmo. Ou seja, ele está ali limpo em relação àquilo. Ele sofre pressões, para autorizar um procedimento é um drama. Né? Isso eu brinco com os pacientes hoje, né, em termos, eles dizem, olha, operar está mais fácil do que marcar uma cirurgia. Porque é um tal de óbices, né, de obstáculos e de relatórios e de questões, né, ao ponto de perguntarem, às vezes ligam eventualmente, ou pedem, nos mantém afastados, a gente não tem acesso ao plano, por vezes. É o paciente que tem, vocês têm que ter situações complicadas. E às vezes eles perguntam se eu preciso mesmo daquele equipamento. Como assim? Se eu pedir é porque eu preciso. Mas o senhor pode trabalhar sem ele? Bem, eu poderia trabalhar sem ele, mas eu já acho que é muito melhor e mais seguro trabalhar com tal equipamento. Isso é uma outra coisa que sofre. E aí eu até entendo o lado dos planos. Né? As pessoas querem melhor assistência, não querem? Só que essa maior assistência, cada vez cresce mais o custo, né? Os equipamentos novos que surgem, as novas técnicas. São muito caros. E a gente quer que o plano mantenha o custo. Isso é real? Mas onde é que está isto colocado na mesa de forma clara, né? O quanto que isso repercute? As pessoas têm suspeitas, quer dizer, o plano... E eu tenho um pouco de... Eu realmente me sinto muito desconfortável quando eu vejo um plano de saúde com certas práticas de propaganda e de investimento em marketing assim meio exuberante demais, né? Quer dizer, as pessoas têm que entender que certas práticas de propaganda meio exagerada, na verdade, estão sendo tiradas de um pagamento que podia ser melhor para ele atender melhor. Que é o acolhimento melhor, que é um telemarketing mais eficaz, que é um retorno, a pessoa liga, não recebe ligação de volta, a pessoa manda um documento, não recebe. É tudo isso que bate, que é o que as pessoas em geral dizem, pelo menos eu vejo nos meus pacientes e muitas vezes acontecem com todos nós. Né? E isso poderia melhorar, não me parece impossível que isso melhore, né? Porque as pessoas precisam realmente se manifestar, né? E essa manifestação é que muda o sistema, né? A gente vê isso em tudo hoje, né? E isso me parece vital para o sistema continuar, porque senão acaba tendo uma desmotivação. Eu fico muito triste quando a gente ouve uma frase, que todos vocês já devem ter ouvido, né, que não tem sentido existir, quando fala assim, ele é médico de convênio. Essa frase é fatal. Todo mundo já falou isso, pelo menos. E falam bem ou falam mal? Falam mal. Mal. É depreciativo. E por que é depreciativo? Né? Quer dizer, é depreciativo aquele médico que te atende por uma combinação... Eu vou fazer o advogado do diabo, tá? Faça. O médico, quando é de convênio, ele atende em menor tempo de consulta, ele dá menos atenção, ele tem um volume de atendimento maior, então se ele atende no consultório 5, 10 pacientes, ele atende pelo convênio 25, 30. Pois é. E como é que pode Aí ser a bom qualidade isso? desse atendimento piora. Piora de um bairro para o outro, no Rio de Janeiro, da Zona Norte para a Zona Sul, o mesmo médico. Tem uma diferença de quase 50% no preço da consulta. Quer dizer, são várias relações. O plano reage, eu não estou defendendo o plano e jamais defenderei os planos, ok? Mas, e até porque eu os uso, sei muito bem quanto custa usar. Mas eles dizem que os médicos atualmente pedem exames demais. E alguns médicos reconhecem que alguns colegas exageram. Claro que nesse caso nunca é o cara que diz, né? Desculpa, é sempre um amigo, um outro médico, mas o fato é que você vai marcar uma amiga minha do jeito vai tentando fazer uma ressonância de cotovelo. Meses para marcar. Meses. Porque são poucos equipamentos, mas nem no plano, nem no particular. E, na verdade, o que existe eu estava mencionando um pouco da torneira, né, do acesso que as pessoas podem ter. Né? As pessoas podem ter um acesso mais amplo. Né? Existem muitos médicos, nós temos um número de médicos realmente suficiente para atender.
mas eles mantêm normalmente redes credenciadas limitadas. As redes credenciadas pequenas ou restritas e não totalmente abertas, por que não abrir a escolha, não abrir o acesso? Porque isto mantém uma certa restrição de acesso. Se eu ligo para um profissional, né, se eu dou acesso e na verdade a gente vai ter mais uma eficiência, se você imaginar, por isso que o sistema me parece um pouco burro, né? No momento que se atende, se pressiona com pagamento baixo, que as pessoas têm, que os médicos têm que atender mais rápido, né? Em vez de ter uma remuneração mais adequada e certamente com atendimento de melhor qualidade, ou pode supor que vai atingir melhor qualidade, né? É difícil se parear e se medir esses critérios, né? Certas questões podem ser atendidas rapidamente com solução, e certas questões precisam de muito tempo, né? Isso é uma outra pressão, né? Que a gente sabe que a remuneração feita pelos planos de saúde em geral, né, são cerca de 25% da população hoje depende de planos. Em cidades como o Rio, 50% das pessoas têm plano de saúde. Então, é significativo, né? Então, as pessoas precisam entender o seguinte, que a remuneração é igual para todos. Todos os médicos, seja um que vai levar 1 hora numa consulta complexa, um paciente com uma série de complexidades, até uma questão bastante simples, a remuneração é idêntica. As especialidades de maior, digamos, tempo de atendimento, tempo e, por vezes, mais uma série de raciocínios e saberes envolvidos, o mesmo tempo, o mesmo valor. Esse tipo de sistema que não avalia, não chamo nem de mérito, mas de hora de trabalho, né, e tempo de dedicação, né, e gera um grande conflito que é o conflito que eu via no tempo de faculdade e no tempo de residência, e que é o que predomina ainda, acho que na maioria dos médicos. A gente gosta do caso difícil. O caso difícil atrai, né? A gente quer um caso difícil, não sei porquê, eu acho que é por isso que a gente é médico, né? Eu brinco até que a gente, eu tenho essa brincadeira um pouco com os pacientes, quando eles dizem que, desculpe, doutor, eu falar do meu problema, eu digo, eu também, eu estou cheio de problemas, não aguento mais problemas. Não, mas eu adoro problemas, eu gosto de ver os problemas deles, quer dizer, me meter na vida dos outros é uma coisa interessante, né? A gente gosta, por isso. E eu até brinco, eu não gosto de gente saudável, gente saudável me dá nervoso, né? Me permitam aqui os dois, quer dizer, eu quero gente doente, porque é aquilo que me instiga a resolver. Só que isto, num sistema em que o recebimento de honorários é idêntico para um caso complexo e um caso simples, que mercado é esse que está se estabelecendo? Quer dizer, isso está gerando um desestímulo às especialidades mais complexas, né? Especialidades de críticas, com situações críticas, né? E haja vocação para enfrentar isso, né? Você vai ter os profissionais, vamos imaginar ao longo do tempo, os profissionais mais exigidos na sua prática, vão ter uma remuneração muito menor do que os menos exigidos. A hora de trabalho dele é menos remunerado. E aquele que investe mais na sua formação, aquele que não para de estudar, não para de fazer curso, ele quando faz o curso não está trabalhando. Ele não está liberado de si mesmo, ele está pagando as suas contas igual e está reinvestindo. E isto o sistema não prevê, né? Quer dizer, eu fico imaginando onde é que nós vamos chegar, né? O desestímulo ao mérito, a diferenciação por formação, né? Essas dificuldades burocráticas. Se eu vejo um paciente, para ser sincero, eu me mantenho assim com tento manter uma autocrítica muito grande, mas chega a um ponto que você diz assim, não, olha que sentimento horrível que pode passar, esse paciente não me compensa tratar. Pode existir isso na cabeça do médico? Não deveria. Não deveria, mas chega a um ponto que não é o paciente que causa isso, é um sistema que te penaliza, te gera, aquilo que eu estou dizendo, que às vezes é mais complicado programar uma cirurgia, um atendimento, do que fazê-lo. Né? O que é a contradição das contradições. Contradição, né? Eu digo porque isso. Porque a cirurgia deveria ser o ato mais complexo e mais difícil. E vem situações... E tem uma situação burocrática também que cabe ao médico, né? Mas aí você tem que autorizar de acordo com colocar uma doença que seja compatível com aquele exame, piorar um pouquinho o quadro para o plano aceitar o exame. E tem uma porção de coisas. Quer falar alguma coisa, doutora Lúcia? Fica à vontade. É verdade. A senhora trabalha com a rede pública, né? Eu trabalho na rede pública, eu sou pediatra, sou uma das espécies em extinção, né? Exatamente.